Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje resolveremos a prova do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, prova de 2021, e nós vamos resolver uma prova de nível superior hoje. Uma prova bastante tranquila, então vamos lá para a resolução. Sejam duas circunferências C1 e C2, e respectivamente com os centros O1 e O2, e raios R1 e R2. Se dê a distância entre os centros O1 e O2, podemos afirmar corretamente com base na imagem a seguir que... Pessoal, nós temos aqui uma questão de geometria. Quando eu analisei o edital, eu falei que muita coisa pode cair quando o assunto é geometria, então é difícil você ensinar tudo. Nunca tinha caído uma questão parecida com essa, tá bom? Mas ela não é difícil. O que você tem que fazer? Olhar para as alternativas e ver que ela trabalha com três coisas. A distância entre os pontos, que é o D, a dimensão do raio 1 e a dimensão do raio 2. A questão é, qual é a propriedade adequada aqui, né? Qual é a equação que vai, de fato, representar a distância entre os dois pontos? O raciocínio aqui é o seguinte, você tem que olhar para cá e saber o quê? Que o raio do círculo maior é a distância entre ele, que é o meio, não é isso? Até a borda. Então, isso aqui é o meu raio 1. Mas eu estou interessado, na verdade, apenas nessa partezinha aqui, ó, que é a distância entre o centro da circunferência maior e o centro da circunferência menor. O que você tem que ser capaz de observar é que daqui até a borda nós temos o quê? O raio da figura 2, que é o que a gente chama de raio 2. Então, o que é que você tem que entender? Que se você pegar essa parte vermelha, que é o raio 1, e subtrair essa parte azul, que é o raio 2, vai sobrar quem? Vai sobrar a distância entre o centro da circunferência 1 e o centro da circunferência 2, conforme a alternativa B. Vamos lá? Distância entre os pontos é o quê? O raio maior menos o raio menor. Aí sobra só essa partezinha que a gente está considerando aqui. Só isso a questão. Não é difícil. Questão 18, uma questão de probabilidade, tratando um tópico clássico que é o do baralho. Vai dizer, o baralho de 52 cartas, duas delas são retiradas de uma forma aleatória e sem reposição, determine a probabilidade de ambas serem de paus. Qual é a ideia aqui? Eu tenho um baralho com 54 cartas, eu tenho que saber que o baralho ele tem 4 naipes, que é espadas, ouros, copas e paus. E ele vai sacar duas cartas sem reposição, isso aqui é importantíssimo. Com reposição, ele saca e depois a carta volta para o baralho antes dele sacar de novo. Nesse caso, não volta, tá bom? Então, o que acontece? Ele quer uma carta que seja do naipe de paus, certinho? Então, basicamente, ele vai ter o quê? Aqui embaixo ele vai colocar o 52. 52 são todas as cartas que tem no baralho. O baralho está lá intocado. E cada naipe tem 13 cartas, certo? Então, 13 sobre 52 é a probabilidade dele puxar uma carta de paus. Porque nós temos 13 cartas de paus num baralho com 52 cartas. Cada naipe vai ter 13 cartas, certo? Ele sacou a primeira carta. É o que ele queria. Só que ele ainda precisa sacar mais uma carta de paus. Como o saque é sem reposição, o baralho agora, no segundo saque, vai ter apenas 51 cartas. Tendo 51 cartas, quantas delas vão me interessar? Veja, o naipe de paus tem 13 cartas. Uma carta já foi sacada. Então, agora, há apenas 12 cartas de paus lá. Então, quando eu multiplicar essas duas frações, eu vou saber qual é a probabilidade do indivíduo conseguir sacar duas cartas de paus, certo? Então, essa é a probabilidade de sacar a primeira, probabilidade de sacar a segunda. Vamos ver, então, qual é a probabilidade de ele conseguir sacar essas duas cartas do jeito que ele está querendo. Há pelo menos duas formas de resolver isso aqui, gente. É multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, vão dar números grandes. E aí você vai ter que fazer simplificação, e não vai ficar fácil fazer essa simplificação. Por isso eu vou te dar uma dica aqui de como a gente faz para multiplicar números grandes sem esquentar muito a cabeça com essas coisas gigantescas, certo? Nós vamos simplificar essas frações. Eu poderia simplificar isso aqui de várias maneiras, eu vou escolher um caminho aqui, tá bom? Sabendo que ele não é o único. O que acontece? Quando eu multiplico frações, o que eu posso fazer? Isso vale para multiplicação, tá, gente? Eu posso cortar em cima e embaixo aqueles valores que têm o mesmo divisor. Por exemplo,
O 12 é um número par. O 52 também é um número par. Então, quer dizer que ambos podem ser divididos por 2. Eu poderia fazer de maneira mais direta, mas eu vou fazer mais devagar para aqueles que têm dificuldade de compreensão. Se você conseguir fazer mais rápido, que bom, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? O 12 dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 vai me dar o número 6. O 52, como eu dividi por 2 em cima, tenho que dividir por 2 embaixo. 52 dividido por 2 vai me dar o número 26. Veja, já simplifiquei a fração. Agora ela está assim. 13 sobre 26 vezes 6 sobre 51. Eu vou escrever aqui na frente só para não ficar muito poluída a imagem. Tá? Você poderia continuar fazendo aqui numa linha só. Então, eu tenho 13 sobre 26 vezes 6 sobre 51. Consigo simplificar mais ainda? Claro que consigo. Eu sei que o 6 e o 26 são pares. Então, veja, 6 dá para dividir por 2, que vira 3. 26 dá para dividir por 2, que vira 13. Opa, ficou menor ainda a minha fração. Repito, gente, eu poderia fazer isso de uma vez só, mas estou fazendo passo a passo para o pessoal enxergar. Então, agora eu tenho 13 sobre 13 vezes 3 sobre 51. 13 sobre 13, 13 dividido por 13 é 1, gente. 1 vezes qualquer coisa é ela mesma. Então, no caso, é 3 sobre 51, né? Até esqueci de escrever aqui, ó. 3 sobre 51. Então, a probabilidade de o cara sacar 2 cartas de paus é 3 sobre 51. Só que não existe nenhuma alternativa aqui que me dê condição de fazer isso. Isso significa que dá para simplificar mais ainda a minha fração. O 3 só dá para dividir por 3. Então, o 51 também será dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. 51 dividido por 3, se você fizer a conta, vai dar 17, ou seja, a alternativa C é a correta. Então, a questãozinha de probabilidade, entender a ideia de reposição ou não ter reposição e depois trabalhar bem a simplificação de frações. Como eu disse, ficou meio demorado porque eu quero ajudar aqueles que têm dificuldades, mas a gente poderia simplificar isso aqui de maneira um pouco mais rápida, mas eu prefiro fazer assim e ser entendido, beleza? Então é isso aí. Questão 19, questão de sistemas de equações. Aqueles que assistiram o meu curso, com certeza fizeram essa questão brincando e sorrindo, porque eu ensinei umas 3 questões ou 2 iguais a essas, do jeito de resolver. Esse método aqui, gente, é clássico. Então, se você vai fazer um outro concurso, estude sistema de equações, estude o nosso curso, e aí lá eu explico detalhadamente como montar o sistema e eu não vou me demorar nisso aqui, tá bom? O link vai ficar aí na descrição, tá bom? Então vamos lá. Em um estacionamento de uma empresa são ofertadas 20 vagas para carros e motos. Sabendo que todas essas vagas estão preenchidas, totalizando 56 pneus, sem contar os steps. Determine a quantidade de motos. Então, como que eu monto o meu sistema? Falando de novo, tá? Eu dou mais detalhes disso aqui no curso de sistemas de equações. Eu sei que há carros e motos no estacionamento. E esses carros e motos dão um total de 20 veículos, porque ele fala que são 20 vagas e as 20 vagas estão ocupadas. Então, carros mais motos, quantidade de carros mais quantidade de motos vai dar um total de 20 veículos. Bom, aqui é a quantidade, e como eu já ensinei, quantidade, depois vem a característica. Qual é a característica distintiva do carro e da moto? O carro possui 4 pneus e a moto possui 2 pneus. Não é disso que ele está falando aqui, ó. Ele fala que os pneus do carro mais os pneus da moto, sem contar os steps, vai dar 56 pneus. Então, eu vou botar assim, ó, 4C. Por que é 4C? São 4 pneus para cada carro, mais 2M, que são 2 pneus para cada moto. Isso vai me levar a um total de 56 pneus. Então, aqui quantidade e aqui característica. Qual é o próximo passo? Mexer nessas equações para que elas possam ter uma das suas letras canceladas, aquilo que eu chamo lá no nosso curso de método da adição. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos olhar para o 2M, veja que ele é positivo. E o M aqui também é positivo, só que ele é só um M. Então, eu vou multiplicar essa equação de cima por menos 2. Por quê, professor? Porque o que é mais vai virar menos e o que é 1M vai virar 2M. Aí eu vou ter valores opostos.
conforme você vai perceber agora mesmo quando eu fizer essa conta, tá? Então, monta a chave, menos, né? Ó, o C é positivo, multiplica com negativo, vira menos. C vezes menos 2, menos 2C. Aí, mais M vezes menos 2, mais com menos dá menos, e M vezes 2 vai dar 2M negativo, então, no final, né? E aí, mais vezes menos, menos 20 vezes 2 vai dar 40. A equação de baixo, eu vou escrever ela exatamente como ela está, tá certo? Igual a 56 aqui, então. E agora, aí sim a gente usa o método da adição. Devo 2 carros, aí tenho 4 carros aqui, sobram 2 carros positivos, não é isso? Menos 2M mais 2M, cancela, gente, uma dívida de 2. Com um saldo de 2, cancela a dívida, desaparece as motos, né? Igual, menos 40 mais 56, se eu devo 40 reais para uma pessoa, e essa pessoa depois me paga 56, agora ela já está com saldo de 16 reais, tá bom? O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 16 dividido por 2, no caso é igual a 8, ou seja, tem 8 carros ali. Mas o que a questão está pedindo para mim não são os carros, são as motos. O que eu vou fazer? Eu posso pegar qualquer uma dessas equações. Essa aqui é a mais fácil. Na verdade, talvez você já até fez a conta na cabeça, né? 20 veículos. 8 são carros, os outros são o quê? São motos, no caso 12, né? Porque 8 mais 12 dá 20. Mas só para deixar formalizado, ó, a equação diz o seguinte, a gente pode até chamar ela de equação 1, né? Aí você vem e escreve 1 aqui para saber de onde é que você está tirando isso. Carros mais motos é igual a 20. Carros descobrimos agora há pouco que são 8. Então, 8 veículos mais a quantidade de motos é igual a 20. O 8 está positivo, passa subtraindo 20 menos 8, no caso, que vai dar 12. Ou seja, tem 12 motos no estacionamento, tá bom? Se você não entendeu isso aqui, você precisa estudar o nosso curso de sistemas de equações. Então é isso aí. Questão 20 é uma questão super tranquila, só requer visualização mental. Ele vai falar aqui que aqui nós temos a planificação de um dado, e ele vai dizer que o dado foi lançado e na parte de cima do dado ficou o número 5. O que ele quer saber é, na face oposta desse dado, que número aqui estará lá? Beleza? Eu nem li o enunciado para a gente já ganhar tempo. Então vamos lá. Imagina que você é uma criança e você está na escola e tem que montar um dadinho de papel. Esse modelo aqui, para quem já estudou, já deve ter visto isso na escola. A gente coloca os números, cola as partes, não é isso? E aí forma o nosso dadinho. O que acontece? Nós temos aqui 4 valores na horizontal e nós temos aqui um valor que fica aqui e outro aqui. Esse aqui, vamos dizer assim, que aqui será a tampa do meu dado e aqui seria o fundo do meu dado, ou da minha caixinha de papelão. Vamos esquecer que é um dado, vamos fingir que é só uma caixinha que a gente vai colocar algum objetozinho dentro. Então, esses 4 valores da horizontal formarão as paredes, esse de cima formará a tampa e o de baixo será o fundo. Então, significa que na parte de cima tem o 3 e na parte de baixo tem o 4. Então, vamos ver nossa ilustração aqui. Aqui de vermelho em cima nós temos o número 3 e aqui no fundo nós temos o número 4. Aí agora tem os valores que estarão nessas 4 paredes aqui. 1, 2, 3, 4 paredes, certo? Que números serão esses? Bom, serão esses númerozinhos aqui da horizontal. O número 5, 1, 2 e 6. Então, vamos imaginar que aqui, veja no desenho, no verde claro seja o 5, aí depois aqui no verde escuro seja o 1, depois vem o número 2 e depois vem o número 6. Então, veja só, se aqui está o 5, aqui estará o 2, aqui estará o 1. Consegue perceber que o 1 está oposto ao 5? 5, 1, aqui do ladinho, né? 2, e do lado de cá o 6. Então, o valor que estará oposto ao número 5 será o número 2. Voltando aqui para o nosso desenho, 5, aí do ladinho dele vai estar o 1, aí lá atrás vai estar o número 2, ou seja, a figura F, né, a face F, vai ser a face oposta ao número 5. Professor, mas a questão disse que
o número 5 foi para cima, não foi do lado. Gente, não importa. Nós estamos analisando só a posição deles, certo? O que está para cima, o que está para baixo, não importa. A parte importante é que valor que vai ficar oposto ao número 5. Nesse caso, é o número 2, tá bom? Tem o 5, o 1 do lado, aí oposto tem o 2, aí já fechando o quadradinho nós temos o 6, né? Aqui teria o lado do 5, o lado do 1, aí o lado do 2, oposto a ele, e depois o lado do 6, tá bom? É isso, resolvida a nossa prova, espero ter sido claro, gostei dessa prova, nívelzinho bacana, não foi pesado demais. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tenta te ajudar. Valeu!